Tá me esperando na janela, ai, ai. Não sei se vou me segurar. Fala, pessoal! Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas a mais uma Conversa na Janela, o podcast onde a gente faz uma fofoca boa falando da vida e do negócio dos outros. Eu sou a Larissa, sou host desse podcast e antes de anunciar o tema dessa Conversa na Janela, eu já te convido a nos acompanhar no YouTube, no Spotify, para acompanhar sempre em primeira mão, assim que os episódios forem para o ar, e também no Instagram, onde a gente já divulga a programação e recortes também das Conversas na Janela. E todo mês a gente tem uma trilha nova de episódios. Nesse mês estamos falando sobre comércio exterior. E o episódio de hoje fala sobre logística, como fazer operações bem-sucedidas dentro da área logística com Diniz Crans. Seja muito bem-vindo, Diniz. Boa tarde, Lari. Sempre muito bom poder ter esse tipo de conversa. É uma satisfação muito grande para mim estar aqui e poder falar de um tema que eu gosto tanto, que eu acredito tanto, de que eu vivo no dia a dia, que é a logística dentro do mundo do comércio. Verdade, Diniz. E tu tem uma bagagem aí que com certeza tu vai compartilhar já no início do episódio. O Diniz, que é diretor dentro do Grupo 3S, onde somos diretores, né, em diferentes verticais dentro do grupo. E peço, Diniz, para tu iniciar apresentando um pouco sobre as soluções logísticas da 3S, sobre também tua trajetória pessoal e profissional. Bom, então, eu sou engenheiro de formação, então tenho a parte das exatas como a minha base acadêmica e base de toda a minha fundamentação teórica e de forma de pensar e analisar, mas desde muito cedo eu atuo com gestão de equipes, então gestão de pessoas, então tenho isso como algo muito claro, né, da importância que as pessoas têm nos processos. Então, já trabalhei em segmentos diferentes, desde a parte de transformação de termoplásticos, segmentos metal mecânico, depois autopeças, a parte de serviços e agora, né, estando à frente desse grande desafio que a 3S me trouxe de fazer toda a parte logística, que antes não era feito dentro de casa, vamos dizer assim, que antes era um serviço prestado por empresas parceiras e hoje isso está internalizado, né, verticalizado dentro do portfólio do Grupo 3S. Então, tanto a parte de armazenagem, como operador logístico, como a parte do transporte rodoviário, são as duas verticais que eu atuo e que eu vivo no meu dia a dia dentro do Grupo 3S. Legal, Diniz. E por mais que pareça óbvio para a gente, né, imersos dentro desse ecossistema, eu acho que é interessante a gente deixar claro sobre, de fato, qual é a atuação, né, das soluções logísticas da 3S Logísticas com o centro logístico e a transportadora, né? O que compete, o que a gente armazena, que tipo de transporte rodoviário a gente faz, qual que é a atuação. Perfeito. Acho que é sempre muito importante a gente, né, pontuar isso, até porque dentro do universo da logística, né, existe uma infinidade de alternativas, de possibilidades, de necessidades, e obviamente que eu não vou aqui querer dizer que a gente vai conseguir resolver todos os problemas, todas as necessidades, até porque não é isso que a gente se propõe. Então a gente tem uma clareza muito grande do que a gente quer fazer, do que a gente já vem fazendo para transformar a realidade dos nossos clientes, do segmento que a gente atua. Então, qual que é o nosso objetivo, aonde nós nos dedicamos a entregar um serviço de excelência, entregar algo de verdade diferenciado para os nossos clientes. Então, hoje, dentro da parte de operador logístico, nós fazemos toda a gama de serviços de logística interna, como se fala, então, isso vai desde do recebimento da mercadoria, conferência, separação, montagem, né, de um pallet ou de outros tipos de embalagens, caso seja necessário, para armazenagem, identificação, coleta de amostra, armazenagem, depois a parte de saída, né, separação de pedidos, picking, packing, montagem de kits, expedição e até a entrega na porta do cliente. Se o perfil de carga, e hoje na parte do transporte rodoviário nós trabalhamos com carga fechada, então carga dedicada, não fazemos o transporte fracionado, vamos dizer assim, a forma mais comum de se ver no mercado. Então, a carga fracionada, a gente hoje
não consegue e não se propõe a fazer dentro da 3S Soluções, mas sim a carga dedicada a gente consegue entregar. Então, dependendo do perfil de operação, perfil de operações ou perfil de carga do cliente, eu consigo fazer desde a chegada do material no porto ou no aeroporto, onde a gente consegue fazer a remoção disso, trazer para o nosso terminal ou, eventualmente, levar direto para o endereço do cliente, fazer todas as operações de logística interna e depois entregar na porta do destino final ou aonde o cliente eventualmente nos indicar. Então, é nesse escopo de atuação que a gente se propõe a fazer para os mais diversos segmentos. Nós estamos falando desde indústrias, desde produtos alimentícios que não tenham necessidade de controle de temperatura. Nós estamos falando de produtos de moda, produto do segmento têxtil, estamos falando de produtos termoplásticos. Então, uma variedade muito grande de segmentos que hoje a gente já atende, que a gente já atua e com muita satisfação por parte dos nossos clientes, serviços que a gente entrega. Muito bom, Diniz, legal. Assim a gente consegue deixar todo mundo na mesma página, até porque eu queria já começar te perguntando quais são os maiores desafios, porque quando a gente fala de logística, a gente fala de desafio a todo momento, né? Tem muitos imprevistos, muitos fatores externos que influenciam dentro da logística de forma geral, de toda essa atuação que tu trouxe. Então, traz um pouco de quais são os maiores desafios. Pergunta difícil essa, né? Difícil, né? De elencar aí o maior ou os maiores desafios, mas tem algo que para mim é um grande desafio, ele é um desafio constante, é aquela batalha que tu nunca vai vencer, mas tu vai sempre buscar formas de fazer melhor ou de ser melhor, a versão de hoje ser melhor que tu entregavas ontem ou a versão da tua empresa de ontem, que é com relação à velocidade. Então, de todos os desafios, eu entendo que o desafio da velocidade, e aí nos mais diversos aspectos dela, desde a velocidade da informação, a velocidade da entrega em si, então todos os âmbitos da velocidade, eu entendo que esse sim é um aspecto cada vez mais desafiador. Então, cada vez mais o cliente ele tem uma necessidade mais urgente, cada vez ele tem uma necessidade mais imediata e o tempo de processamento ele é cada vez reduzido. Então, se antes tu levava um dia para fazer uma atividade, muitas vezes tu tem que executar isso em 1 hora. Então, é esse o grau, é essa a grandeza da redução que nós estamos falando e de como tu precisas olhar para dentro e realmente revolucionar os teus processos, revolucionar as tuas operações para conseguir esse grau de avanço, esse grau de transformação nas entregas. Nós não estamos falando de ganhos marginais, não estamos falando de percentuais baixos, nós estamos falando de realmente transformar dias em horas e horas em minutos. Esse que eu entendo que é o grande desafio para a logística, não só para nós, mas para todo mundo que se propõe a fazer o que a gente faz no nosso dia a dia. Muito bom. E o quanto, Diniz, falando de velocidade, não tem como a gente não pensar também em tecnologia, né? O quanto que a tecnologia já impacta e já influencia essa entrega mais ágil, né? Seja para informação, ou para entrega, ou para execução, ou para armazenagem, ou transporte. Tecnologia, ela é, sem dúvida, fundamental, né? Se nós formos falar aí de um tripé, que eu entendo que ele é a base, né? Para o sucesso, nós estamos falando de processos, pessoas e tecnologia. A tecnologia ela é fundamental para tornar isso possível. E aí nós vamos falar disso, como tu falaste, desde a informação. Então, tu ter um sistema de gestão, tu ter um WMS, né, que é na sigla, né, no acrônimo de gestão de armazéns, né, sistema de gerenciamento de armazéns, ele é fundamental para ter todo o controle, então toda a informação ao vivo. Então, eu consigo saber quanto que tem em cada endereço, rastreabilidade de lote, eu consigo saber o status exatamente de cada pedido, de cada nota, de cada separação para todos os nossos clientes. Então, a informação instantânea, confiável, ela está ali. E, ao mesmo tempo, o sistema fornece as informações necessárias, precisas e fundamentais para que a operação consiga entregar, de novo, um trabalho, um processo cada vez mais rápido. Então, se nós estamos falando que eu tenho que ter um endereçamento muito preciso,
que eu tenho que ter uma inteligência por trás, né? Explorando o melhor da tecnologia, aí entra o pilar pessoas, né? Então, utilizando o melhor da tecnologia com a informação, com os dados, para que o sistema me auxilie, seja uma ferramenta, de fato, para catapultar os nossos resultados no dia a dia, para que eu tenha um endereçamento, colocando os produtos com um giro maior, com uma necessidade maior, num tempo de deslocamento menor para a minha operação, então onde eu tenha uma velocidade maior de atuação, onde a operação esteja bem identificada, bem organizada, utilizando aí coletores de dados, utilizando leitores, utilizando códigos de barra, utilizando câmeras. Então, toda a tecnologia disponível que a gente consegue aplicar na operação, ela já é aplicada para que a gente consiga, de novo, entregar resultados confiáveis, resultados que deixem o nosso cliente satisfeito e, ao mesmo tempo, cumprindo esses SLAs ou cumprindo as expectativas, falando de velocidade, na sua plenitude. Cara, Diniz, tu trouxe na tua abordagem agora, na tua resposta, tu me deu um insight aqui sobre a expectativa versus a realidade dentro dessa entrega para o cliente. Porque tu está falando de velocidade, mas eu imagino que devem ter muitas pré-definições, enfim, ou expectativas, o que o cliente acha que acontece de uma forma e, na verdade, é de outro jeito, sabe? Dentro dessa expectativa, porque a gente, falando de importação e exportação, a gente vê muito isso, né? O cliente tem muitas imaginações sobre como acontece. Como é que é dentro da tua área isso? Isso acontece, isso é algo muito importante. E a gente já mapeou isso no passado, até por experiências passadas, de que é fundamental de que isso aconteça no onboarding, né? Então, assim, no início das operações, tu tem um momento, tu precisa dedicar, né? Então, de fato, nós estamos falando do planejamento prévio das operações. Então, é preciso detalhar exatamente a visão do cliente. Então, cliente, o que é importante para ti? Quais são os pontos críticos? Qual que é a tua expectativa? O que de fato para ti é inegociável? O que de fato para ti a gente consegue tratar talvez como algo, em algumas questões, ser flexível? E da mesma forma nós vamos pontuar, olha, o nosso fluxo de trabalho é esse, então a tua mercadoria vai chegar dessa forma, vão acontecer essas etapas, eu preciso desse tipo de documentação, dessa informação, nesse momento, nessa forma, nesse modelo. Então, tudo isso é alinhado previamente, para que quando a operação de fato start, as surpresas elas sejam nenhuma, ou se elas acontecerem, o grau de impacto delas para aquilo que vai acontecer, ele não frustre ninguém, não tenha nenhum impacto de fato significativo nos resultados e no dia a dia das operações. Grande resposta, baita resposta, hein, Diniz Krantz? Não é à toa que tu fosse escolhido para esse episódio. Vamos lá, agora falando sobre entrega, quais são os principais indicadores que tu acompanha dentro de uma operação, seja armazenagem ou transporte? Vamos lá. Eu entendo que nós temos alguns indicadores gerenciais que eles são fundamentais para qualquer um que trabalha, né, dentro da parte, principalmente como operador logístico, né, que nós estamos falando de acuracidade de estoque. Então, acho que não tem como tu querer se propor a fazer um trabalho logístico, trabalho de estoque, se tu não tiver a confiabilidade nas informações. Então, se o teu sistema diz que determinado produto, determinado lote, determinado endereço tem 100 unidades, quando tu vai fazer uma contagem física, tu não pode ter 99, tu não pode ter 101, tu não pode ter qualquer valor diferente do 100. E aí, de novo, isso até nas práticas do mercado, muitas vezes tu encontra empresas que enxergam que, olha, se tem mais, não é problema, porque está sobrando. Então, se está sobrando, não é um problema para o meu cliente, porque ele tem mais do que ele pensava que tinha. Não. Qualquer diferença positiva ou negativa no saldo, ele é uma divergência e ele é algo que tu está em desacordo. Então, tu precisa entender isso com a gravidade para poder tomar as ações e entender o que gerou essa divergência. Então, a confiabilidade nos meus números. E, de novo, cada vez mais, o cliente é mais exigente. Então, se nós estamos falando de percentuais que no passado talvez eram
4%, 5%, hoje em dia nós estamos falando que esse número ele é inferior a 1%. Então, nós estamos falando que operações que movimentam milhões, operações com milhares de SKUs, operações com centenas de movimentações diárias, no final disso tudo, eu tenho que ter um estoque com um percentual inferior a 1%, em alguns casos inferior a 0,5% de diferença de estoque. Então, esse é o nível de confiabilidade que nós temos que ter. Então, eu colocaria esse como indicador principal em qualquer gestão de armazém ou de armazenagem. Aí, obviamente, não podemos deixar de avaliar a parte de ocupação ou a parte de capacidade de armazenagem. Então, eu tenho uma capacidade instalada, eu tenho uma capacidade possível de armazenar. Como que está isso? Eu estou em qual parte da curva? Numa parte baixa, onde muitas vezes isso é preocupante, porque nós temos que avaliar a parte saudável da operação, o resultado financeiro, isso não pode ser deixado de lado em momento algum, mas existe também uma parte da curva onde eu me aproximo do ideal, e esse ideal, a literatura muitas vezes ela vai discutir se é 80%, 90%, mas nada superior a isso, onde a partir desse momento eu tenho sim capacidade instalada para poder armazenar, mas o meu grau de performance naquilo que eu executo no dia a dia, ele começa a ser impactado. Então, eu preciso entender, eu preciso construir a minha operação para que, até eu me aproximar desse nível de ocupação, eu consiga ter os resultados, tanto nas entregas dos clientes, como na parte financeira do negócio. Então, o operador logístico, ele é remunerado pela qualidade do serviço logístico que ele presta. Então, qual que é o grau de solução que eu entrego para o meu cliente? Ele é um grau simplório? Ele é um grau de algo que o meu cliente ele não dá valor? Eu não vou ser tão bem remunerado. Eu realmente resolvo um problema do cliente, eu realmente agrego valor à operação do cliente, eu consigo, de fato, ser melhor remunerado. Então, é sempre nessa dinâmica. Então, avaliar a ocupação ou a vacância, depende de como cada um quer olhar, qual lado da moeda quer olhar, eu entendo que também é um outro indicador fundamental, olhando a parte gerencial. Obviamente, depois nós vamos olhar o que vale para qualquer outra operação, resultado financeiro, EBITDA, como é que está a parte saudável da operação, fluxo de caixa, nós trabalhamos com serviço, então muitas vezes pode pensar, mas serviço, fluxo de caixa, como é que isso, dependendo das operações, dos contratos que você tem com o cliente, tu presta um serviço hoje para receber isso daqui 30, 40, 60 dias. Então isso tudo, tu também tem que ter uma avaliação, que às vezes uma operação que parece ser muito boa, não necessariamente no teu contexto, no teu conjunto, ela pode ser, avaliando o aspecto fluxo de caixa, por exemplo, satisfatório. E aí, se nós formos olhar nos controles internos, os mais diversos itens de produtividade. Então, nós estamos falando de produtividade de separação, picking, estamos falando de produtividade de embalagem ou packing, ou nós estamos falando, de novo, de confiabilidade ou de acuracidade dos meus inventários cíclicos, ou tempo de recebimento. Então, são uma série de indicadores que eles são, sim, fundamentais para me trazer uma base de dados para que os indicadores gerenciais eles façam sentido e eles estejam bem estruturados. Então, no dia a dia, no acompanhamento, eu consigo, via sistema, por exemplo, enxergar a produtividade hora a hora de cada um dos nossos colaboradores. Então, eu consigo entender se há uma discrepância, se há um gap, se há algum colaborador que vem se destacando positivamente e poder aplicar a meritocracia no bom sentido, onde as pessoas que executam acima da média, as pessoas que vêm entregando além do esperado, que elas sejam recompensadas por isso. E da mesma forma, na outra ponta da equação, aqueles que não vêm entregando a média ou o esperado ou a meta que ele tem estabelecida, tu ter uma conversa, tu entender os motivos e tu tentar trazer essa pessoa, esse colaborador, de volta para os patamares que a gente espera. Então, sintetizando um pouco para não me alongar muito, eu entendo os indicadores gerenciais seriam esses, e nos indicadores internos, os indicadores do dia a dia de controle, eu elencaria esses que eu citei. Legal, Diniz, tu trouxe um ponto bem importante agora, que são as pessoas dentro desse processo, porque tu tem a tecnologia, tem a mão de obra para executar esse trabalho, e dentro desse segmento, como é que funciona a rotatividade, Diniz? Como é que funciona a rotina de treinamentos, engajamento da equipe? A gente
logo no início das nossas operações, a gente mapeou e entendeu que um ponto crítico ou algo muito importante do nosso negócio era a rotatividade das pessoas. Então, entendíamos isso, ou entendemos isso, seguimos acreditando de que isso, de fato, é uma verdade, de que algo que nós temos que controlar, nós temos que administrar é a rotatividade das pessoas. Então, como que tu faz isso? Tu faz isso desde o processo seletivo. Então, nós somos muito criteriosos na escolha das pessoas que vão trabalhar conosco. Então, fazemos realmente um processo seletivo a várias mãos. Então, não é apenas uma pessoa que avalia, que escolhe, que determina como isso vai funcionar. Então, fazemos realmente um onboarding completo das pessoas, onde a pessoa realmente entende o que ela vai fazer. Isso tudo é muito, muito explicado, muito, a pessoa é capacitada aqui dentro. Então, a gente acredita que por mais que tenham centenas de empresas Brasil afora que façam o que a gente faz, mas o nosso modo de fazer, a forma como a gente executa no dia a dia, talvez seja particular, talvez seja única. Então, as pessoas precisam entender, precisam saber como que a gente faz. E aí nós vamos chegar na parte, como tu falaste, do treinamento. Então, capacitar a mão de obra, reforçar, bater em algumas teclas, como se fala no linguajar do dia a dia, é algo fundamental. E aí, como que tu faz isso de forma que as pessoas entendam, que as pessoas realmente absorvam esse conhecimento, ou captem essas informações como importantes, de modo que seja aplicado na prática. Então, nós vamos falar aqui de metodologia, nós vamos falar aqui de escolha de horário para tu capacitar as tuas pessoas, porque muitas vezes tu escolhe bom disso. Qual que é o melhor horário para eu treinar? Bom, eu termino meu expediente, depois que está tudo pronto, eu vou botar todo mundo numa sala e vou treinar. Se eu for olhar um aspecto apenas da gestão do dia a dia, talvez seja essa a melhor escolha. Mas será que para as pessoas que trabalharam o dia inteiro com nós, na nossa realidade, aquilo que a gente entende, e muitas vezes o esforço físico desgasta a pessoa, esgota a pessoa, é o melhor momento de eu estar buscando uma capacitação? Então, avaliar o horário que isso é executado, a dinâmica, o ambiente e, obviamente, como que tu executa isso. Então, a gente dá muita importância para isso, coloca as pessoas, de fato, com capacidade e com grau de conhecimento adequado para poder passar isso para as pessoas, e depois, no dia a dia, vai monitorando, vai acompanhando de perto, obviamente, para medir, porque não adianta só eu treinar se depois eu não medir a eficácia disso. Então, nem sempre, nem tudo tu consegue fazer uma prova para poder medir, mas tu consegue, por meio de acompanhamento próximo, por meio, de novo, da expertise que tem por trás dos nossos, tanto do nosso sistema, dos nossos processos, do nosso dia a dia, poder medir e dizer, olha, o treinamento surtiu efeito. Nós conseguimos acompanhar uma melhora, nós conseguimos acompanhar uma estabilidade em tal ponto, nós conseguimos acompanhar uma redução em tal indicador, em virtude, provavelmente, do treinamento. Então, isso tudo são formas que a gente acredita e que são fundamentais, tá? Isso eu elencaria realmente como um ponto fundamental para o sucesso de qualquer organização, que é capacitar as suas pessoas, treinar as suas pessoas de forma incessante, de forma incansável, porque esse é o único caminho, pelo menos até então, daquilo que a gente já viveu como forma de tornar a equipe engajada, e pelo menos esteja muito claro para todos eles quais são os nossos objetivos, qual que é a nossa forma de fazer, o que a gente espera deles, como que tem que ser feito para que durante a execução isso seja algo natural para ele e ele não faça nada com dúvida, ele não faça nada sem ter a clareza do que ele precisa fazer, do que é esperado dele e do resultado final. Então, isso tudo é um contexto que a parte do treinamento de capacitação e de orientação acontece no dia a dia aqui na 3S Armazém de Gás. Muito bom, Diniz. Grande resposta mais uma vez, Obrigado. E ia te perguntar também quais são as principais habilidades, as competências esperadas nesses profissionais dentro da área logística. Perfeito. Ou que tipo de profissionais, vocês buscam? Talvez tenham profissionais da área ouvindo esse episódio também. Perfeito. Acho que da mesma forma como o ambiente da logística ele se transforma e ele realmente é muito dinâmico, o perfil da pessoa que trabalha com logística também não poderia ser muito diferente. Então, um dos principais aspectos, independente da função que tu vai executar, se é uma função mais inicial, uma função mais operacional ou se é uma função de liderança,
o primeiro aspecto que eu entendo que a pessoa precisa ter, a pessoa tem que ser uma pessoa, um perfil dinâmico, como se fala. Então, isso vai te exigir flexibilidade, isso vai te exigir, né, uma forma de pensar, então, mindset, né, aberto. Então, tu não pode ser uma pessoa apegada a dogmas, apegada a premissas que muitas vezes tu construiu na tua trajetória e que tu entende que aquilo ali é uma verdade que não pode ser tocada e de que aquilo ali é assim porque tem que ser pronto. Não, na logística a gente aprende a cada dia a questionar as nossas verdades no sentido positivo, no sentido, né, de fato de avançar para que a gente consiga de novo transformar. Então tu tem que ter esse perfil e nós vamos falar muitas vezes, é uma coisa que eu acredito, não que as hard skills elas não sejam importantes, elas estão falando muitas vezes, se eu sou um operador, eu preciso saber operar em empilhadeira, eu preciso ter um curso de capacitação, eu preciso entender da parte de sistemas, então ter um domínio, ter uma experiência prévia com WMS, com RPs, é uma questão importante. Eu preciso ter, muitas vezes, depende da função de conferente, por exemplo, fazer um curso de conferência, onde vai me trazer uma série de conhecimentos técnicos importantes que fundamentam tudo isso. Mas uma boa parte do que eu também acredito que é fundamental para o sucesso de qualquer um são as soft skills no quesito, né, flexibilidade, dinâmico, ter um mindset aberto ao novo, a se reinventar, a ser um eterno aprendiz, né? Então a gente não pode entender que eu sei de tudo, que tá bom e essa é a verdade. Não, eu preciso estar sempre em constante transformação, em constante questionamento de o que tem de novo, o que a gente pode fazer melhor, o que o mercado está exigindo, o que o mercado está, para onde o mercado está olhando e o que eu estou olhando para dentro de casa, o que eu estou deixando de fazer para fazer melhor ou fazer diferente do que eu vinha fazendo. Muito bom. E eu ia te perguntar isso no começo e esqueci de início. Tu tem alguma foto, um vídeo, enfim, da estrutura do centro logístico para a gente mostrar, aproveitando que é uma conversa na janela aqui, a gente tem espaço para compartilhar a tela? Vamos tentar mostrar aqui uma foto da nossa fachada aqui. Isso, é para o pessoal entender sobre o que a gente falou. Devia ter perguntado no começo, mas esqueci. Então aqui, deixa eu ver. Tem a estrutura completa aí, ó, de início, estava preparado. Aqui nós temos a nossa fachada, então nós estamos, né, 3S Armazéns Gerais, estamos dentro de um condomínio logístico, aqui na cidade de Brusque, Santa Catarina. Então, é um condomínio logístico, aqui a gente consegue ver, né, um pátio realmente muito grande, onde nós temos a nossa operação, né, 8 docas, né, que nos permite uma simultaneidade ou operações acontecendo de forma simultânea dentro do nosso dia a dia. E aqui uma foto só para, né, trazer um pouquinho da realidade, talvez para alguns que já estejam acostumados, mas para outros que talvez não sejam do nosso segmento. Então aqui é uma parte do nosso estoque, onde nós temos a estrutura porta-pallet de forma verticalizada. Então tu consegue, de novo, avaliando o aspecto de cubagem. Então, se eu tenho um armazém logístico, se eu tenho uma operação logística, eu tenho que ser eficiente e ser o mais eficaz possível na armazenagem ou no aproveitamento de espaço. Espaço custa caro, cada vez mais, principalmente na região onde nós estamos. Então, verticalizar o teu estoque, verticalizar a sua operação é cada vez mais uma necessidade para que se torne competitivo e para que as operações funcionem de forma plena. Então, só aqui alguns exemplos para contextualizar as pessoas da nossa realidade, do nosso dia a dia. E, Diniz, curiosidade aqui, tem muita diferença dentro de tudo que tu trouxe aqui nessa conversa, tu falou de logística, de treinamento, de estrutura, tem muita diferença do que acontece no Brasil para o que acontece fora daqui? Tem algo que vocês já se espelham fora para trazer para cá? Como é que funciona essa diferença, né? Talvez dentro do âmbito da tecnologia? Pois é, eu não sou especialista do mundo afora, mas assim, o que a gente lê, acompanha e busca, né? Falando principalmente do mercado americano, né, europeu e uma parte do mercado asiático, talvez o aspecto que eu elencaria de diferente, e aí muitas vezes tu vai trazer métricas de produtividade, por exemplo. O americano produz 1,5 vezes o que um brasileiro produz no ambiente logístico, e tu pensa, mas será que o americano ele é mais rápido? Será que o americano ele é mais dedicado? Será que o americano o que o americano é tão melhor que nós para produzir 1,5, 1,8
em alguns aspectos até números maiores do que o brasileiro em algumas operações. E aí a resposta, né, analisando um pouquinho mais a fundo, né, sem precisar ser nenhum gênio, tu vai afirmar de que a tecnologia embarcada nas operações, pegando o exemplo que eu citei do universo americano, ele favorece muito mais a operação. Então, realmente estrutura, desde o início de tudo, um aspecto muito pautado para a produtividade máxima de cada etapa da operação. Então, se nós estamos falando que, numa operação geral, o coração de qualquer negócio é o picking, que é a etapa de separação, que é uma etapa complexa, que é uma etapa que exige deslocamento, que é uma etapa que exige uma expertise muito grande. Então, como que eu faço para ganhar produtividade? Como que eu faço para ter isso de uma forma ágil? Então, nós vamos falar que a tecnologia vai fazer com que, né, eu utilize robôs, por exemplo, para que as peças venham até o operador, ao invés do operador ir até as peças, por exemplo. Estamos falando do ambiente de esteiras, né, um ambiente onde toda a infraestrutura ela é concebida para chegar nesse ponto. E, né, e cada vez mais isso indo para níveis que hoje já são realidade em algumas operações e ainda são meio que uma fantasia ou são um desejo distante para nós, como, por exemplo, a realidade aumentada. Né? Então, tu consegue hoje trabalhar em algumas operações que já existem, onde tu trabalha com óculos, onde tudo que está acontecendo no mundo físico, tu consegue ter ali informações de sistema, informações dinâmicas que trazem para o operador toda uma realidade muito mais profunda, de novo, e aí vão trazer, né, lá na ponta um indicador que numa comparação fria, muitas vezes ela é, diria eu, até injusta, né, de ser feita. Então, se eu fosse responder a tua pergunta de uma forma pontual, eu diria que sim, a tecnologia, e aí a tecnologia, por que no Brasil não é disso? Então, por que a gente não simplesmente aplica aquilo que é aplicado lá fora? Por uma questão, muitas vezes, de custo. Investimento então, altíssimo. O quão pesado é para uma operação fazer um investimento de braços robóticos, de robôs para fazerem movimentação, de drones para fazerem contagens de inventário. Eu fiquei muito feliz em ver uma reportagem recente aqui em Santa Catarina, que é a primeira empresa que está fazendo contagens de parte do seu estoque com drones. Eu falei, opa, então realmente isso está chegando para nós. Então, né, as tecnologias ou o tamanho do investimento ele vai cada vez sendo mais acessível. Então, a gente precisa, como gestores de negócio, estar constantemente atentos e buscando, porque aquilo que talvez num estudo realizado hoje de viabilidade de negócio, hoje a operação não para em pé porque o investimento não se justifica. Talvez daqui 6 meses, 1 ano, 18 meses, essa verdade ela já não é mais. Aí, de novo, aí voltamos para aquela questão da premissa. Assumir como uma premissa de que ter robôs dentro da minha operação não se paga e eu levar isso para sempre, muito provavelmente, logo, essa minha verdade ela já não é mais aceitável ou não é mais verdadeira e eu estou desatualizado e eu estou privando a minha operação, por exemplo, de esse tipo de tecnologia. Perfeito, Diniz. Muito bom. Baita conteúdo entregue. Para quem não sabe, a gente está gravando, né? Para quem não sabe, não, ninguém sabe, né? Estamos gravando esse episódio pela segunda vez. Tivemos problemas técnicos aqui na gravação e estou achando que ele saiu melhor ainda que o primeiro. Tomara. E nunca saberemos, né, Diniz? Porque o outro foi perdido. Nunca saberemos, exatamente. Diniz, agora a gente se encaminhando para o final, tem alguma coisa que não foi dita nessa conversa na janela, algo que tu ainda queira contribuir para a gente encerrar o bate-papo? Eu acho que uma coisa muito importante, de que eu gosto muito, de que eu valorizo muito, é a troca. E a troca, principalmente dentro do nosso segmento, onde, de novo, nós temos uma diversidade tão grande, nós precisamos constantemente aprender, então, conhecer realidades, conhecer operações, receber pessoas para que conheçam as nossas instalações, conheçam a nossa realidade, isso tudo gera um aprendizado muito grande. Eu sou, né, um apaixonado pela literatura, pela parte acadêmica, então eu gosto muito de ler, de aprender, de me aprofundar, mas o aprendizado, o ensinamento ou o insight que tu tem fazendo uma visita, recebendo alguém que muitas vezes te faz um questionamento comparado com a realidade dele, com o teu dia a dia, tu pensa, pô, realmente, isso aqui eu não tinha dado talvez o devido valor, que a pessoa veio aqui e deu o devido valor, ou eu não tinha visto aqui como uma oportunidade, que a pessoa vem aqui de uma forma
simples e pontua e abre, né? E abre o teu horizonte, abre as portas para algo novo. Então, assim, se tem algo, né, que eu gostaria de ver mais e a gente, dentro da nossa realidade, tenta fazer da melhor forma possível, é fazer essa troca. Então, é visitar operações, trazer gente para conhecer as nossas operações. Então, nós somos uma empresa extremamente portas abertas, realmente, para trazer pessoas, trazer clientes, trazer pessoas do ramo que queiram ver aquilo que a gente faz para, de novo, poder ajudar de alguma forma. Eu acho que a gente sempre sai desse tipo de situação melhor. Então, não naquele sentido, muitas vezes, de se fechar, porque é a minha tecnologia, porque é o meu jeito, porque isso é segredo do Estado. Não, eu acho que a gente tem muito mais a ganhar sendo aberto, né, fazendo as trocas, mostrando a nossa realidade, mostrando os nossos pontos e mostrando muitas vezes as nossas dores. Então, assim, às vezes eu vou com uma dor visitar uma operação e o cara fala, não, pô, eu já passei por isso, eu fiz isso. Ah, como é que eu não pensei? E muitas vezes, de novo, né, talvez o óbvio, as soluções elas são mais simples do que a gente imagina. Às vezes a gente é mirabolante, pensa, não, eu só vou conseguir isso com tecnologia, eu só vou conseguir isso com investimento, só vou conseguir isso com mais gente. Nem sempre a resposta está por aí. Então, ouvir, né, e aí estar, né, fazer uma visita onde tu está com a mente aberta, não para criticar a tua operação, dizer, pô, a minha operação, ela não é legal. Não, é saber de que eu tenho sim a oportunidade de melhoria e quando eu vou num ambiente onde uma operação, às vezes, ela está num nível mais avançado do que a minha, eu adotar isso como oportunidade de melhoria e dizer, olha, pô, temos uma baita oportunidade para entregar um serviço ainda melhor, entregar uma organização ainda maior, entregar uma organização como negócio melhor ainda. Então, acho que esse é o ponto que eu usaria para fechar e seria, até de certa forma, para quem trabalha nesse segmento, né, convidar a pensar dessa mesma forma, porque eu acho que todos nós temos muito a ganhar se agirmos dessa maneira. Perfeito, Diniz, muito bom. E aproveitando o gancho, né, quando tu falou sobre troca, deixa também os teus contatos, teus canais, enfim, onde o pessoal pode te encontrar para, enfim, tirar dúvidas, fazer um benchmarking. Perfeito. Bom, eu não sou o maior usuário, né, das redes, mas cada vez trazendo isso também como um ponto de melhoria ou como um ponto de estar mais ativo e mais antenado. Então, né, eu praticamente hoje atuo no LinkedIn e no Instagram, né? Então, parte do LinkedIn, Diniz Crantes, então tu vai conseguir me encontrar e eu sou uma pessoa que gosta muito, como eu falei, dessas trocas, né, nos mais diversos âmbitos. E na parte do Instagram, né, Diniz88, ou, né, se for pegar os nossos perfis profissionais, 3S Logistic, onde tu vai conseguir encontrar também todo, né, o nosso perfil unificado na parte de operação logística e de transporte rodoviário. Então, em qualquer uma dessas plataformas, tu vai conseguir me acessar, pode me mandar mensagem, pode me mandar um e-mail, que eu sem dúvida vou tentar, da melhor forma possível, responder e que a gente consiga tornar essa conexão algo valoroso para ambos. Perfeito. Muito bom, Diniz. Baita conversa na janela. Encerrando com chave de ouro, na verdade, essa trilha de conversas na janela, falando de comércio exterior, onde a gente já falou sobre liderança, carreira, vendas e agora contigo sobre logística. Muito bom, Diniz. Obrigada mesmo pelo bate-papo. Bom te ter por aqui e até a próxima. Muito obrigado. Foi muito bom. Como eu te falei, foi a minha primeira vez, né? Então, estou debutando aí nesse lado aqui. Eu que ouve muito podcast, gosto muito, né, dessa ferramenta, dessa dinâmica como forma de aprendizado, como forma de entretenimento. Eu espero que para quem nos acompanhou, quem nos ouviu até agora, tenha conseguido pegar algum insight, tenha conseguido pegar algo que possa gerar algum tipo de inspiração para que, de novo, né, dentro do nosso ambiente, isso prospere e as coisas fluam da melhor forma possível. Então, foi um prazer, foi muito bom para mim. Obrigado, Lari, e sucesso para todos que nos acompanharam até agora. Tá me esperando na janela, ai, ai. Não sei se vou